Isso é pressão corporativa, Super. né? Não, eu assim, ó, falando de saúde mental, eu sou a primeira a fazer o assédio. Então, ok. Ok? O quê? Então, ok. Não entendi. Você tem que voltar lá. Não, tem que voltar. Eu nunca sei quando eles estão falando comigo. A hora que você quiser. A hora que você quiser, pode começar. Ah, entendi. Então já vou começar. Que alegria! Mais um episódio do Você Pode Tudo está no ar. E antes, evidentemente, de começarmos o nosso programa, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que estão nos apoiando, que acreditam no nosso projeto, empresas renomadas que sempre estão conosco aqui no Você Pode Tudo. E eu começo agradecendo a Requinte Noivas e Festas, para você que busca aí o melhor vestido, estar com aquela aparência que chama a atenção. Requinte Noivas e Festas é a sua solução. Está conosco também a Beck Acessórios. Vocês que estão sempre perguntando quais são os acessórios que eu uso, eles são lá da Beck Acessórios, da nossa querida Eliane Beck. E também a Max Saúde, Gestão em Saúde Ocupacional, da nossa querida Célia Córdova. Aí, ó, trazendo novidades da nova NR01. Para você que precisa estar por dentro, procure lá a Célia, da Max Saúde, Gestão em Saúde Ocupacional. E também o nosso querido Adriano Valente aqui com a Valente Rocha. Vai falar tudo para vocês sobre seguros. Precisa de uma boa corretora de seguros? Agora você já conhece. Valente Rocha, do nosso querido Adriano, a quem eu cumprimento, agradecendo por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje no programa Você Pode Tudo. Muito obrigada, Adriano, pela sua presença aqui na noite de hoje. Gisele, eu que tenho muito a agradecer, estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Acho que nós vamos ter uma noite fantástica aqui de conversa de um assunto tão importante e às vezes tão desconhecido das pessoas. Então, muito obrigado pela sua audiência. É um prazer estar aqui. Eu digo que o prazer ele é todo meu, gente, porque realmente eu estou hoje com um especialista em seguros e vocês podem ter certeza, muito mais que uma entrevista, vocês terão uma aula de como bem contratar um seguro, tá? Mas antes eu preciso fazer uma breve apresentação, porque o currículo do Adriano, ele é extenso, mas eu tentei dar uma abreviada, porque senão nós iríamos ficar aqui, ó, lendo esse currículo por um bom tempo. Adriano Valente Rocha, então, ele é engenheiro civil e corretor de seguros com uma sólida experiência na área, atuando como sócio fundador da Valente Rocha, consultora e corretora de seguros. Desde 2004, ele tem se dedicado a oferecer soluções personalizadas em seguros e previdência, priorizando um atendimento diferenciado e orientado ao seu cliente. Sua trajetória inclui a promoção de seguros corporativos de grande porte na MDS Brasil, onde desenvolveu habilidades consultivas e na gestão de carteira de clientes, além de atuações como assistente de perito na CSEC Peritos Associados, prestando suporte técnico e análise de riscos em engenharia. Com MBA em gerenciamento de projetos e conhecimento em direito e contabilidade, Adriano combina competência técnica com uma forte abordagem em gestão de riscos, educando seus clientes sobre a importância da proteção financeira e do planejamento seguro. E é com este currículo invejável, então, que nós começamos a entrevista da noite de hoje. Eu fiz uma apresentação de currículo, mas eu quero saber quem é o Adriano na visão do Adriano. Perfeito, Gisele. Muito obrigado. Na verdade, eu digo para você que eu hoje me coloco como um facilitador, como uma pessoa que ajuda pessoas e empresas a proteger, a prevenir perdas, endereçando aos seguros mais adequados. Nós vivemos um mundo muito complexo, muito complicado, com muitos interesses envolvidos e muitos riscos incontroláveis e controláveis. E a gente precisa ter
parceiros, nós precisamos ter gente qualificada, gente de confiança, gente tecnicamente habilitada ao nosso redor para nos orientar, nos suportar, né, em situações que nós não nos conhecemos. Nós desconhecemos, né? E na parte de seguros, o meu esforço todo de vida é exatamente esse: ser um exímio corretor de seguros que não só conhece do seguro, mas consegue contextualizá-lo na Sim. vida ou do indivíduo ou da empresa, no sentido de a gente olhar esse macroambiente, né, e proteger dos riscos, das incertezas que podem, às vezes, ceifar uma vida, podem interromper uma geração de renda, podem atrapalhar sei lá, um negócio, né, podem destruir, às vezes, um patrimônio construído ao longo de uma vida. E, às vezes, um seguro pode aliviar todo esse prejuízo, tendo, vamos assim dizer, um plano B. Né? Um plano em que você possa ter um recurso para reconstruir. Então, o Adriano é esse cara que eu acredito acessível, interessado, né, em poder ajudar e realmente ser um facilitador para as pessoas. Sim, sempre fazendo de um modo personalizado, né? Sem dúvidas. Não podemos prever os riscos, mas podemos saber o que podemos atingir, né? Até onde chegar para determinada pessoa, determinada empresa. E, na verdade, eu te falo o seguinte, é óbvio que a gente pode ser surpreendido, né, por inúmeras situações. Sim. Mas a verdade, Gisele, é que a gente não tropeça em montanhas. Uhum. Nós tropeçamos em pedrinhas. É verdade. Então, o que acontece, né? No mundo de hoje, que a gente vive um mundo de informações, de acesso à informação, né? Você consegue hoje olhar historicamente situações que classicamente trazem prejuízo. Sim. E é claro, existem outras que vão ser novidade. Uhum. Então, se alguém falar assim, puxa, eu preciso ter um seguro que cubra a queda de meteoro na minha casa, seria interessante, mas aí a gente olha historicamente, quando é que caiu o último meteoro, qual foi o prejuízo, onde caiu, qual frequência, e aí você vai ver que aquele negócio, tudo bem, pode acontecer, mas é tão improvável que não faz sentido a gente debruçar nisso. Agora, uma pessoa, por exemplo, que é um profissional autônomo, um profissional liberal, que acorda cedo, né, dorme tarde, que às vezes é desde o motoboy, né, desde o office boy até o presidente da sua empresa, faz de tudo. Essa pessoa, se sofrer um acidente, por exemplo, que quebra uma perna e que ela não possa caminhar normalmente por algum período, ela vai ter a sua renda interrompida. E sendo autônomo ou profissional liberal, por exemplo, ele às vezes depende só de si mesmo. Então ele vai passar por um momento de muito sofrimento. E veja, isso não é uma coisa incomum de se acontecer. Eu falo para você, às vezes você está saindo de casa, tropeça num degrau, torce um tornozelo, é o suficiente para você, às vezes, machucar a perna e ficar incapacitado por um tempo. Sim. Você pode, lamentavelmente, o nosso mundo está muito violento. Você está numa rua e às vezes sofre uma violência na rua. Alguém que te bate para poder roubar você. Alguém que dá um tiro em você para poder levar suas coisas. E aí? Né? Aquilo que era imprevisível já está se tornando muito possível. E você sabe, isso eu não quero deixar o ouvinte alarmado, com medo, objetivo. Mas nós temos que ser maduros o suficiente e fazer uma leitura do nosso mundo real. Eu não tenho aqui os números certos, mas é verdade que hoje no Brasil a violência urbana está em tal nível que nós temos números semelhantes a uma guerra civil. Sim. É claro que a gente se previne, a gente evita ir em alguns lugares, a gente tem algumas posturas, mas veja, por exemplo, situações em que às vezes um aplicativo, né, de orientação de mapas te direciona para ir para zonas complicadas, violentas. Sim. E às vezes por rivalidade do local, você que não tem nada a ver com peixe acaba sofrendo. No lugar errado, na hora errada. Exato. Então eu acho que a questão é, nós temos riscos que a gente não pode controlar, mas a gente pode se prevenir de situações, né, possíveis, e mais que isso, ter um plano B. Se você me permite só fazer mais uma colocação, nós vivemos um mundo, né, que boa parte das coisas se resolve com dinheiro. Ou seja, se você não tem dinheiro, é bem provável que você vai sofrer muito em muitas situações. Sim.
uma das funções do seguro é justamente te dar liquidez. Então, só fazendo um preâmbulo e um resumo, por exemplo, quando alguém chega e fala assim, quanto está valendo a minha perna para eu fazer o seguro? Não é bem essa a pergunta. Nós temos que fazer a seguinte pergunta. Se, por exemplo, você é uma modelo e você precisa de pernas em pleno estado Sim. para você desempenhar o seu trabalho, significa que as suas pernas geram uma renda, logo, se você tiver algum problema com elas, você tem que ter um plano B que gere a renda para você. Sim. Se você é um profissional de saúde, por exemplo, um cirurgião, um dentista ou mesmo um artesão, Sim. que você usa a mobilidade das mãos para fazer um trabalho, se algo lhe acometer, né, uma invalidez ou uma incapacidade que você não possa gerar dinheiro, você precisa ter um seguro que te dê esse respaldo quando você não mais puder. Então, a gente pode permear por diversas dimensões aqui os riscos, né, desde pessoas, passando por bens, passando por responsabilidades, mas no fim da história vai ser sempre, vamos dizer, o mesmo ensejo, Sim. que é a gente olhar o entorno e ver quais são as incertezas que a pessoa está inserida, que o negócio está inserido, que a empresa está inserida, para a gente mapear o que pode ser possível acontecer e, em acontecendo, como que a gente pode transferir isso para uma seguradora e ter um respaldo financeiro. Sim. É isso. Mas eu acredito que quem está nos assistindo está curioso para saber como é que um engenheiro foi cair no ramo de seguros. Então, por conta de tudo isso, eu quero que você nos conte. Qual que foi a tua trajetória profissional? Quais foram as outras profissões que você acabou desenvolvendo aí no longo da sua vida até chegar ao ramo de seguro? Perfeito. Bom, eu comecei o meu trabalho, né, a minha vida laboral, sendo professor de inglês. Né? Eu era professor de inglês em uma escola renomada, né, de uma marca, na época, renomada, hoje ela não existe mais. E, enfim, eu lecionava para crianças e adultos o inglês básico e tal. E numa oportunidade, isso era o ano de 1999, eu estudava na Universidade Federal do Paraná e ela entrou em greve, né? Sim. E a gente percebeu que aquela greve ia durar bastante tempo e tal. E, assim, por uma grande sorte, né? Num domingo, eu estava lendo o jornal e tinha lá uma manchete bem grande, dizia assim, Walt Disney contrata brasileiros para trabalhar nos seus parques. Eu tinha 21 anos na época, já tinha um espírito um pouquinho empreendedor, né? Ou seja, eu gostava de arriscar. E eu falei assim, bom, já que está em greve, por que não se candidatar, né? O que eu vou perder com isso? E na verdade deu muito certo. Que legal. Né? Eu apliquei, passei pelas entrevistas, foram duas, né? A primeira mais de qualificação sobre o que hoje a gente entende como os soft skills, né? Uhum. E a segunda foi mais sobre fluência e tal, e já com o departamento de RH da Walt Disney. Vieram os americanos para cá, né? Olha só, eles vinham fazer a seleção aqui no Brasil. Exato. E era feito ali na Nunes Machado, onde antigamente tinha um centro europeu. Não sei se você lembra, né? Lembro. E, enfim, eu me lembro que eu tive que tirar fotos profissional, apresentar. Foi assim o primeiro desafio. Eu tinha 21 anos. Olha que história surpreendente. Foi. E eu me lembro, naquela oportunidade foram 104 brasileiros selecionados, maioria deles universitários, e 2 eram estudantes de engenharia, eu e mais uma moça. Olha o restante só. eram estudantes de comércio exterior, de relações públicas, de turismo, né? Mas deu certo para mim. E você chegou até lá. Só que nos bastidores você me mostrou o material que você acabou, né, tendo contato lá no parque. Aqui está o teu crachá Esse aqui, de exatamente. apresentação. Ai, Esse que era orgulho. o PIN, né? Esse era um PIN que a gente usava aqui na altura do peito, aqui, para identificar. Que orgulho para Curitiba. Sim, sem dúvidas. E é uma alegria trazer isso. Isso realmente é único, não existe mais. Sim. Mas era uma coisa interessante e até só para saber, né? Por que a Disney contratava, né, brasileiros para trabalhar lá? Porque existiam muitos brasileiros que iam para lá e não falavam inglês. Sim. Então eles tinham dificuldade, né? Queriam receber esse público e não conseguiam atender. Então, o que acontecia? Aqui aparecia, né, a cidade e o país.
justamente para que a pessoa pudesse ler e falar assim, olha, eu sou brasileiro, fale comigo em Sim. português, né? E tem uma passagem icônica, né? Que uma pessoa chegou toda enrolada, ela tentava falar inglês e ela não percebeu que eu estava com um PIN, né? Sim. E ela tentava falar um inglês macarrônico e tal, e eu falei assim, pois não, mas fala em português, pare de se enrolar. Ele falou Sim. assim, você fala brasileiro? Graças a Deus. Foi muito bacana. E aí a gente traz algumas memórias, né? Olha Então, só. eu costumo dizer que o meu chefe foi um rato, Sim. né? Fica aqui. E muito bacana. Isso daqui foi um troféu do maior número de venda de canecas de um dia. Um Olha dia a gente pode só, contar, que né? legal. E daqui a pouco eu falo mais para você. Aqui é uma alusão, quando você vai à Disney, né? Então você pode usar os chamados Disney Dollars, né? Olha, Então, que que interessante. é usado dentro dos parques, né? E vocês acham que a gente faz entrevista só sobre seguros? Tem tudo a ver. E aqui entra uma coisa bacana, né? Onde que a Disney começou a influenciar a minha carreira. Sim. Naquela época eu não tinha nenhuma ideia de que ia Sim. trabalhar com seguros. Mas o que assim, de várias coisas que eu aprendi nessa jornada foi, primeiro, a Walt Disney é uma empresa muito bem organizada, preocupada com o cliente. Tanto é que o tema, o mote, né? Sim. A filosofia da Walt Disney é Keep the Magic, ou seja, mantenha a mágica, mantenha o encantamento. Sim. E hoje muita gente fala disso, né? A Exatamente. experiência do cliente com A experiência encantamento. Disney. Então, o que acontece? A Walt Disney, para que ela tenha essa excelência, né, no cuidado, no Keep the Magic, né, ela tem que dotar muito bem os seus funcionários, né, as pessoas que estão desempenhando o trabalho, de que elas saibam como se portar, como parecer, como falar, como agir em situações às vezes complicadas, né? Sim. Então, existe todo um treinamento, né, eu diria, um condicionamento, uma capacitação quando você vai adentrar a atividade. Eu me lembro que foi exatamente no dia 16 de junho de 99 que eu pisei na Walt Disney pelo meu primeiro dia de trabalho, né? E foi uma semana de capacitações, treinamentos, desde coisa mais simples de como cumprimentar, passando por situações de como lidar com dinheiro, troco, né? Identificar notas, como passar por situações às vezes complicadas, como se alguém cair ali desmaiado, o que você Sim. faz, se tiver um tornado, o que você faz. Então, tinha uma preparação. E isso, Gisele, acho que foi vamos dizer, um grande legado, né, para minha experiência, porque eu comecei a aprender que quando você se prepara para as coisas, a tendência é que os planos funcionem. Sim. E aqui a gente pode tirar um grande tesouro, e isso falando para os telespectadores, né, Sim. para todo mundo que nos ouve. Sempre que você estiver à frente de uma oportunidade, de um negócio, de uma situação, busque planejar, busque identificar, busque pensar, busque antes das coisas acontecerem, olhar, ler, né? Todas as possibilidades. Por quê? Quando você se prepara para as coisas, você acaba tendo uma performance melhor. E mesmo que coisas adversas aconteçam, você tem uma saída. Sim. Então, acho que a Disney me ensinou muito disso. Ou eu posso dizer que isso acabou sendo, né, maturado ao longo do tempo. Sim. Então, de um lado, a gente deve sim, todos nós que somos empreendedores, acho que temos que enfocar, né, na experiência do cliente. Mas também nós temos que, como empreendedores, planejar a nossa vida empreendedora, antecipar coisas, Sim. né, preparar-se. É óbvio que todos nós queremos viver uma vida boa do ponto de vista de negócios, que Sim. tudo funciona, que, né, tudo dá certo. Mas a vida não é assim. Mesmo fazendo as coisas todas certinhas, as coisas erradas acontecem. Sim. Mas fazendo o certo te dá condições de você dar a volta por cima muito mais rápido e às vezes da melhor maneira, né? Sim. E daí, na sequência, acabou nascendo a Valente Rocha, Uhum. corretora de seguros. Exato. Como que se deu essa história? Foi o seguinte, bom, logo que eu voltei da Disney, eu voltei com a cabeça totalmente mudada, né? Sim. Eu tinha uma mentalidade empreendedora, então eu já não pensava em emprego, eu pensava em empreender. Sim. E tudo começou o seguinte, eu tinha uma namorada em Uberaba, Minas Gerais, né? E como todo bom namorado, você tem que ter dinheiro para 3 coisas.
Primeiro, para falar com ela todo dia. Naquele tempo, Lembro. as ligações eram caras. Caríssimas. Segundo, você tem que ter dinheiro para visitar a namorada, ela morava longe. Sim, E terceiro, qual é o namorado que não leva presentes para a namorada? sim, Então eram 3 fortes motivos que eu precisava de dinheiro. sim. Então eu comecei, pasme você, vendendo chocolates de porta em porta, né? Olha só. Da famosa hoje Cacau Show, mas antes ela vendia só por catálogo. Olha, Então eu tive essa oportunidade, peguei os catálogos, peguei algumas peças de chocolate e eu saía de porta em porta vendendo. Até que eu descobri que tinha uma oportunidade, por exemplo, em estacionamentos de carro. Geralmente tem aquele guichê, né, de quando você pega o ticket e vai pagar, Sim, geralmente tem uma sim. área aberta. Então o que eu fazia? Eu pegava os meus chocolates, pedia permissão, né, para o dono Sim. e colocava ali e falava assim, enquanto as pessoas esperavam para pegar o seu carro, eu fazia a minha oferta do chocolate e vendia. E fui fazendo isso de estacionamento em estacionamento. Até que um dia, ali na altura da Emiliano Perneta, né, ali Sei. perto da Visconde de Nácar, tinha um estacionamento e eu fiz a mesma sequência, né? E de repente começaram a descer uns caras assim, engravatados, bonitões, né? Figurões, umas mulheres assim muito bem afeiçoadas, né? Bem vestidas. E todas as vezes que eles passavam ali, eu fiquei 3 dias, né? Eles passavam e compravam e não tinham medo, né? Eles falavam, quanto que é aquele Sim. ali? Comprava e tal. Eu só sei que eu esgotava o estoque rapidinho. Que legal. Como deu certo, eu fui no outro dia. Deu certo, fui no outro dia. No terceiro dia, um desses caras engravatados, ele falou assim, você não quer vir trabalhar com a gente? Aí eu falei, mas o que vocês fazem? Fui descobrir que esse era o superintendente regional da Porto Seguro, Companhia de Seguros. Olha só. E ele comprou os 3 dias comigo e no último ele falou assim, cara, venha trabalhar com a gente. Né? Você gosta de vendas, você atende bem o cliente, venha com a gente. Eu falei, puxa, mas eu não entendo nada de seguro. Né? Ele falou assim, não importa. E aí foi a porta de entrada. Eu topei aquela jornada e entrei. Interessante. E nunca mais saí. Só sei que isso era ali nos idos de 2001, 2002, né? Eu ainda era universitário e eu tinha minha namorada. Então, Sim. né, tudo fluía. E a minha namorada, na época, estudava arquitetura. Então, o nosso plano, quanto família, era o quê? Como família, não, como namorados, Sim. era o quê? Os dois formarem, a gente casar e abrir uma construtora. Só que no dia da minha formatura, né, ela falou assim, bom, agora deu, né? Vamos parar com esse negócio do seguro, vamos casar e tal. Eu falei, então, não vai ser bem assim. Ai, ai, ai. Como diz o outro, eu tenho saudades dela. Sim. Bom, o melhor aconteceu, né? A gente acabou não continuando, nós encerramos o namoro e tudo, e eu caí de cabeça na corretagem de seguros, né? E foi aí que começou tudo, né? Interessante essa história. Eu tenho certeza, você que está ouvindo, imaginar que eu, empresário de renome hoje, começou vendendo chocolates em estacionamentos, de porta em porta. Isso eu acredito que te dê aí também uma grande sensação de vitória, porque é possível, né? É possível. Gisele, isso é verdade. E eu falo para você, eu defendo, vamos dizer, o espírito empreendedor. Sim. Eu acho que quando você quer, você consegue. É claro, tem uma via às vezes tortuosa, mas eu te digo, se você tem uma vontade, se você tem um sonho, se você tem uma perspectiva, planeja e persiga, porque Sim. você vai chegar lá. Sim. E agora nós vamos começar uma segunda fase aqui do Você Pode Tudo, que são as curiosidades realmente acerca dos seguros. Eu tenho certeza que você realmente vai ter uma aula hoje, vai aprender muitos detalhes que você não faz nem ideia. Muitas vezes até confusões de linguística aí, né? Porque, gente, é o seguinte, o seguro, ele é um contrato em que uma seguradora se compromete a indenizar o segurado em caso de danos ou perdas. O segurado, então, ele paga o que a gente chama de prêmio em troca desta proteção. E eu quero que o Adriano, nosso especialista em seguros, explique para você a diferença entre prêmio, que muitas pessoas confundem, com indenização. Perfeito, bacana. Na verdade, a história do seguro moderno, ela remonta à Inglaterra, né? O que a gente chama do mercado de Londres, né? Sim. E o que acontece?
basicamente, as terminologias do seguro, elas são importadas. Sim. Então, no inglês, né, quando você fala premium, né, ele é o quanto lá na Inglaterra é o que se pagava pelo seguro. Então, quando você teve essa importação, né, do assunto seguro, se traduziu por prêmio. Então, hoje, o pagamento, né, pelo seguro, né, a quantidade que a você gente paga... paga de parcela, mês a mês. Exatamente, né? Ou seja, o custo do seguro Sim. chama-se prêmio. E é verdade, muita gente confunde. Fala assim, Adriano, qual que vai ser... acontecendo do meu qual vai prêmio. ser o seu prêmio, né? Aí você fala o valor, fala assim, não, mas só isso. Eu falei, não, é que prêmio é o que você paga, né? Sim. Indenização, capital segurado, o limite de indenização é o que está prometido, né, para você como uma indenização se as circunstâncias, né, do contrato se concluírem, né? Então, a partir de agora, você que está nos ouvindo, você já sabe a diferença, então, entre prêmio e indenização. Nunca queira receber o prêmio. Exato. Só queira receber a indenização, porque o valor é muito maior. Boa, boa. Meu querido, mas por que contratar um seguro? Boa. O que justifica? Na verdade é o seguinte, você há de convir comigo que a gente vive nesse mundo bastante complexo, que as coisas, o tempo vai muito rápido. Sim. Então, claro, se a gente voltasse, sei lá, 100 anos atrás, né, e eu falasse assim, Gi, vamos comprar uma carroça, pode ser que essa carroça a gente tivesse guardado o dinheiro de uma vida para comprar e tudo bem. E uma pessoa demorava realmente uma vida para comprar uma carroça. Sim. Né? E se perdesse aquela carroça, a gente vivia mais uma vida guardando dinheiro e comprava outra carroça. Mas o tempo, né, o timing, a velocidade das coisas eram bem mais lentas. Sim. Bem mais lentas. Há quem diga, por exemplo, que no tempo dos romanos, né, o imperador romano tinha a quantidade de informações no que hoje tem numa capa de jornal. Nossa. Então, para você ver como hoje nós temos um volume de informações, a velocidade das coisas, a velocidade das decisões são muito maiores. Sim. Então, o seguro hoje acaba tendo um papel importante, porque você vai hoje comprar um carro, você não paga 3 mil reais, 5 mil reais num carro zero. Você Sim. vai pagar 100 mil reais. Sim. E de repente você compra esse carro, vira a esquina e por um descuido você bate ele. Ou por um descuido alguém vem e te assalta e rouba teu carro. Você simplesmente, numa questão de estalo de dedos, você perdeu 100 mil reais. Ou alguma coisa nesse sentido. Você é dono de uma empresa, né? Você fica uma vida inteira, como a gente conhece muitos empreendedores, acordam cedo, dormem tarde, se esforçam, às vezes, né, não almoça para poder fazer as coisas funcionarem. Sim. E de repente a empresa pega fogo por qualquer motivo e perde tudo. Ou entra um bandido e rouba tudo. Ou dá um vendaval e se perde metade do estoque. Como é que você vai repor isso em prazo curto? Segunda coisa importante, hoje em dia nós vivemos muito uma realidade de crédito, né? E é muito normal numa atividade empresarial hoje, você fala assim, não, eu vou tomar um crédito aqui, vou investir nisso e naquilo, porque eu tenho perspectivas de trabalhar, pagar esse crédito e ter um lucro, um resultado. Sim. Agora imagine que uma pessoa faça esse tipo de situação, ou seja, tome um crédito, não faça seguro e acontece alguma coisa adversa. Além dela não ter o seu principal para gerar receita, ela ainda tem uma dívida a cumprir. A vida fica muito pesada. Então, esses são alguns exemplos só, mas o ensejo é, um seguro hoje te ajuda a um valor muito baixo, transferir às vezes um prejuízo, uma incerteza muito grande. Então, vale a pena. É isso. Eu digo que seguro para mim é sinônimo de tranquilidade. É verdade. Como eu falei para você, a gente não pode prevenir de coisas ruins acontecerem. Sim. E, lamentavelmente, mesmo para as melhores pessoas do mundo, coisas ruins acontecem. Faz parte da vida. Tirar do ombro uma responsabilidade, muitas vezes, que seria só sua. Você consegue transferir ali para uma empresa, né, uma seguradora, Se você me fica permite, mais fácil. E olha só, vou dar mais um exemplo bem bacana. Sim. Muito provavelmente quem é pequeno empresário, microempresário, já recebeu alguma proposta, por exemplo, de fazer seguro de vida em grupo. Sim. Né? Aí é clássico o empresário perguntar assim, mas por que eu vou fazer um seguro de vida para os funcionários? Bom, claro que existe o aspecto, né, de você gerar uma indenização, um benefício para o funcionário, e a gente já vai falar qual é a função de um seguro de vida. Sim.
Mas o empregador é responsável, né? Desde que o funcionário sai de casa até Sim. que ele volta para casa. Então, Exatamente. o trânsito, o seu expediente de trabalho e o seu retorno para casa. Ele é responsável por lei. Sim. Né? Então, significa que se um funcionário morre no caminho do trabalho, no caminho de casa, ou durante o expediente, ou ele fica inválido por um acidente, o empregador fica responsável por fazer uma indenização. Sim. Então, num caso extremo onde há morte do funcionário, a responsabilidade das despesas imediatas são do empregador. Sim, óbvio. Ele vai ter que fazer o acerto de salários, porque quando morre um funcionário é como se fosse uma demissão sem aviso prévio. Sim. Então ele vai ter que acertar até o dia da morte. Sim. E ele vai ter que custear as despesas funerais. Sim. Desculpa se é meio ruim o que a gente está falando, mas falando na verdade, o empregador é responsável. Aí um empregador pode falar assim, mas puxa vida, eu sou mesmo... Você vai ter que tirar do bolso. Por que vale a pena comprar, então, um seguro de vida em grupo? Porque você transfere o custo, às vezes, de um funeral, que, sei lá, custa 5, 10, 15 mil reais, por R$1, R$2 por mês por funcionário. A troca Você faz uma diluição. Exato. É muito mais econômica. Sim. Esse acerto que você vai ter que fazer do funcionário falecido, né? Você tem uma verba dentro das apólices em grupo chamada reembolso, reembolso por verbas de rescisão trabalhista. Então você veja, por às vezes míseros trocados, Centavos. você troca vamos dizer, um desencaixe financeiro, um desembolso financeiro grande da tua empresa por uma apólice. Sim. Então, esse é um motivo. Agora, só fechando também esse contexto, o seguro de vida é muito importante para a família do empregado. Exatamente. Porque quando um empregador fala assim, olha, eu vou contratar aqui o João para trabalhar com a gente e vou prometer um salário, sei lá, de 2, 3 mil reais. Sim. Significa que esse funcionário vai levar para sua família esses 2, 3 mil reais para suas despesas domésticas. Agora, se esse funcionário morre no trabalho, vai cessar esse orçamento para a família. Então, um seguro de vida tem a função de repor este salário que era previsto. É para sempre? Não, mas um empregador pode falar assim, olha, eu vou indenizar o equivalente a 3 anos de salário, 36 meses. Então, então se você está aqui num salário de 3 mil reais, eu vou dar uma cobertura de 100 mil de seguro de vida. Por quê? Se lamentavelmente você vir a falecer, eu vou entregar para a tua família 100 mil reais para ela se reorganizar. Sim. Então, isso é importante a gente falar porque são informações às vezes ocultas. Sim. Né? Mas, por outro lado, extremamente importantes para aquele que está buscando um emprego e que vai olhar os benefícios. Gente, mais importante muitas vezes que o próprio seguro-saúde é esse tipo de seguro de vida em grupo dentro das empresas. Acaba sendo um diferencial também. Claro. Para decidir entre uma empresa e outra, você pode estar fazendo esta averiguação. Se a tua empresa te fornece esse seguro em grupo ou não. Se você está em dúvida entre A e B, opte por aquela que vai te dar o seguro em grupo. É verdade. E se mais para o nosso espectador ou entender também, Sim. Rapidamente, né? Existem graduações, né, vamos dizer, de problemas decorrentes a risco de pessoas. Então, por exemplo, você pode ficar doentado e precisar de atendimento médico hospitalar. E tudo bem, vamos dizer que seja uma coisa simples, mas você recebe um bom atendimento e você retorna numa condição de saúde legal. Beleza, então é importante ter hoje um plano de saúde, um seguro-saúde particular, porque lamentavelmente o SUS demora demais, às vezes, para atender e não atende com muita qualidade. Desculpa eu falar isso, mas é verdade. Então, tanto para empregado quanto empregador, um plano de saúde é importante. O empregado, porque recebe um serviço de qualidade e se recupera com possibilidade de recuperar mais rápido, e o empregador, porque tem um empregado mais rápido de volta para o posto de trabalho. Sim. Bom, mas vamos dizer que a pessoa ficou incapacitada de trabalhar, ou seja, ela quebrou uma perna, recebeu atendimento médico, então está com o gesso na perna, mas ela não vai poder trabalhar. Então, existe um seguro que cobre os dias parados. A incapacidade temporária que a gente fala, né? Exato. Vamos dizer que, e por aqui vamos dizer que resolveu, né? Voltou ao trabalho, está tudo bem. Mas vamos dizer que esse acidente foi mais grave ainda.
além de receber atendimento médico hospitalar, ficou incapacitado, mas essa invalidez foi permanente. Sim. Puxa vida, não foi o ano passado? Teve um choque de 2 ônibus, por exemplo, um biarticulado e um outro ali, Sim. um outro ali na Guarapuava. Teve uma senhora que perdeu uma perna, teve que ser Sim. amputada. E ela estava dentro de um coletivo. Sim. Ela teve uma invalidez permanente por acidente. O seguro de vida vai indenizar essa invalidez. Então Sim. você veja, ela recebeu atendimento médico, ficou incapacitada e ficou inválida. E o último grau dessa é a morte. Então imagina que uma pessoa fica doente ou sofre um acidente, recebe atendimento, e vem a falecimento. Então, para cada uma dessas etapas Desses existe eventos, um né? remédio. E aí você falou muito bem, salário é importante, mas não é tudo. Às vezes, um seguro de acidentes pessoais custa menos de R$10 por mês. Aí eu te falo o seguinte, Gi, vou te dar um exemplo, tá? Eu viro aqui e falo assim, Gi, você trabalha aqui comigo, você é meu braço direito, pô, você me resolve tudo, sem você eu não vivo, cara, você é tudo pra mim. Sim. Vou te dar um aumento. Daí você fala, putz, você chegou esse dia. Vou te dar R$20 de aumento. Aí você vai falar, Adriano, É preferível que ganhar eu de faço? benefício. Às vezes, o valor percebido, eu falo assim, não, Gi, ó, você trabalha comigo, eu quero te valorizar, eu vou te dar um plano odontológico sem custo. Sim. Então que você vai poder fazer os tratamentos, cuidar da Sim. boca, e você não vai pagar nada, eu vou te dar de presente isso. Às vezes, para o empregador é mais em conta fazer isso, e tem muito mais valor para quem recebe do que eu dar R$20 a mais Sim. por mês, que, vamos ser franco, some. Sim. Né? Sim. Enfim, esse é o contexto. Sim. Eu quero que você conte, né, para quem está nos ouvindo também, que eu disse que seria uma aula, que existe então os seguros de pessoas, de bens e de responsabilidades. Boa. Você mais ou menos nomine, né, Aham. para que quem esteja nos ouvindo aí possa identificar qual que seria um seguro de pessoa, qual que seria um seguro de bens e qual que seria de responsabilidade. Fantástico. Bom, um seguro de pessoas está muito relacionado à questão de renda e condição de saúde. Então, sempre que você fala de cobertura odontológica, cobertura médica, cobertura psicológica, Sim. quando você fala de seguro de vida, de acidentes pessoais, né, seguros prestamistas, ou seja, são seguros da renda. Esses são seguros voltados à pessoa. Quando você fala de seguros patrimoniais, é de patrimônio, é de coisa, de bens. Então, sempre que você tem bens, Sim. pode ser uma casa, pode ser o conteúdo da casa, pode ser um carro, pode ser um computador, um celular, pode ser qualquer bem. Sim. Né? Então, seguros patrimoniais. Quando a gente fala de responsabilidades, nós estamos falando daquilo que preconiza, né, o direito brasileiro, de que tudo que a gente faz, a gente gera algum tipo de movimentação no meio e, dependendo da situação, você tem responsabilidade pelo que faz. Tem muita gente que fala assim, eu quero um seguro contra terceiro. Seguro não é contra ninguém, nunca, tá? Mas o que a pessoa quer dizer é o seguinte, eu quero um seguro de responsabilidade civil, porque se eu, por exemplo, estou dirigindo meu carro, bati atrás do outro, Sim. sem querer, por descuido, independente se foi com descuido, né, se foi inabilidade, você vai ter que consertar o outro carro. Então, o seguro de responsabilidade civil facultativa de veículos, por exemplo, nesse caso, Sim. vai ser aquele que vai custear os reparos do outro carro. Né? Sim. Quando a gente fala da esfera profissional, por exemplo, você vai pegar uma pessoa que faz manutenção em ar-condicionado, ou que vai prestar um serviço. Então a pessoa põe uma escada e sobe para arrumar um ar-condicionado. E por algum motivo cai uma ferramenta, ou cai essa escada, Sim. né, estragando ao redor. Bom, ele pode ser um exímio técnico, mas ele causou dano a terceiros. Então ele vai ser, pelo direito, obrigado a reparar. Um seguro de responsabilidade tem essa função. Né? Sim, acho que vocês conseguiram entender, né? A quantidade de seguros e por que da necessidade de você ter um corretor da tua confiança, então, para estar decidindo qual o melhor a fazer, né? E era exatamente isso que eu queria te perguntar. O seguro só é possível ser contratado por uma pessoa física ou pessoa jurídica também consegue fazer a contratação? Na verdade, existem várias formas de você contratar, vários, vamos dizer, interessados em contratar, tá?
Mas vamos dizer, uma pessoa física pode contratar, é claro, ela tem que ter, ela tem que ser Capaz, né? Maior de capaz, idade. exatamente, desculpa, Uhum. fugi essa palavra. Capacidade civil, Ela tem né? que ter capacidade civil Uhum. e ela tem que ter genuinamente o risco a ser coberto. Sim. Né? Então, por exemplo, quem não tem carro não tem como fazer seguro de carro. Sim. Né? Ou quem é incapaz ou está impedido não pode. Mas uma pessoa física pode e uma empresa também. Sim. Aonde que mora? Acho que a questão mais importante é, a gente fala às vezes da questão de qual seguro eu tenho que comprar. Essa não é bem a pergunta que a gente deve fazer. A melhor pergunta é, qual o risco que eu quero prevenir? Uhum. Porque pode ser o seguinte, Gi, pode ser que você tenha um carro e você fala assim, eu não vou fazer o seguro do meu carro, por quê? Porque ele fica na garagem, eu saio no fim de semana só, tem 300 mil rastreador, então, tipo, não vai dar nada. Mas eu quero me prevenir, porque se eu sair num fim de semana e bater atrás de alguém, eu não quero que ninguém me incomode. Sim. Então eu vou fazer seguro de responsabilidade civil do veículo. Sim. Então, não precisa, às vezes, focar assim, eu quero comprar o seguro. Eu quero saber qual o risco que eu quero cobrir. Sim. No exemplo que a gente deu aqui de seguro de pessoas, né? Você pode virar para mim e falar assim, olha, eu sou uma manicure, eu sou uma pessoa, um autônomo, né? Sou uma diarista, sou um pedreiro, Sim. trabalho por conta. Bom, para mim é importante que eu tenha uma boa cobertura de invalidez por acidente, porque se acontecer alguma coisa permanente e que me mude totalmente a minha vida do que eu faço, eu preciso ter um bom dinheiro para reorganizar a minha vida. Sim. Mas às vezes eu não preciso tanto de cobertura por morte, porque às vezes eu não tenho dependentes, eu não tenho, né, não tem ninguém que dependa da minha renda além de mim mesmo. Então o que eu preciso é só a invalidez. Então o importante é mapear qual a incerteza, qual o risco que você vê que pode ser um problema e aí atuar nele. Sim. Por isso a importância de ter um corretor, né, Adriano? Porque não é só chegar lá no banco, receber aquelas ofertas e ir pegando todas para ajudar o gerente. Não é por aí. Você tem que ver aquilo que você necessita, né? E é só um corretor que vai conseguir te dar esta atenção necessária para uma melhor contratação, não é isso? Veja, muita gente me pergunta, né, o que eu faço, como eu faço. E seria hipócrita da minha parte dizer que o meu dinheiro não vem da venda de seguros. Sim, claro que sim. Mas eu vou te falar, a venda de uma apólice é a última etapa de um processo. Sim. O mais importante é justamente ter essa conversa, essa consulta, né? Essa planificação para você entender o que faz sentido e o que não faz. E tem uma outra coisa, a nossa vida muda de tempos em tempos. Verdade. Então pode ser que esse ano este risco seja uma coisa importante a assegurar. O ano que vem pode ser que não seja mais. Então você precisa ter um corretor que é teu parceiro, teu facilitador, e tem excelentes corretores de seguro do mercado, né? Que são, eles, claro, vivem da venda do seguro, mas eles às vezes estão muito mais interessados em você como cliente. Sim. Desculpa, eu não tenho absolutamente nada contra nenhum gerente de banco, porque eles têm a sua função. Mas eu acho que antes da venda, a gente tem que ouvir as pessoas e ter um interesse genuíno em poder protegê-las, Está entendeu? protegendo aquela necessidade, né? Personalizada. Seguro como moeda de troca é o pior negócio. Não faça isso. Primeiro que você contrata, você acaba não entendendo o que você fez e logo você para. Exato. A verdade que a gente vê acontecer é muito disso, né? Tá? Mas como escolher um bom seguro que deve ser levado em conta no momento, então, da contratação? Perfeito. Né? Bom, essa conversa que você tem que ter com o seu corretor, com o seu consultor, né? É justamente qual o verdadeiro risco, qual a implicação, o que aquilo pode causar para você. Depois disso, você deve pedir orçamentos das melhores companhias e isso o teu corretor vai te posicionar. Sim. Né? E detalhe, o corretor, eu acho que é uma coisa brilhante de você ter um corretor, é porque ele é independente em relação à companhia seguradora. Sim. Então o que acontece? Aquele viés de ter que convencer você a comprar de tal companhia vai por água abaixo.
Porque se aquela companhia era boa num momento, mas ficou ruim, ou era ruim e ficou boa, o teu corretor vai te ajudar. Então, Sim. ter essa relação franca com o teu corretor e falar assim, essa companhia é boa ou continua boa? Sim. Né? Terceiro, olhar e perguntar isso para o teu corretor e também olhar no mercado, qual que está sendo o desempenho daquela companhia? Será que ela é uma companhia que, às vezes, ao negar uma indenização, ela está negando por motivos honestos que estavam no Sim. contrato, ou ela está fazendo isso, né? Hoje em dia é bem mais difícil isso acontecer, ainda que exista, né? Mas celeridade na indenização, seriedade na apuração do sinistro, Sim. franqueza, transparência do que está sendo feito, franqueza no atendimento, tudo isso faz parte de uma boa contratação de seguro. Sim. E último, né, você ter um bom corretor, né, um corretor que te ajuda a administrar essa pólice. Sim. Né? O que é administrar? É uma coisa bem bobinha, mas é aquele cara que você liga e fala assim, você pode me mandar uma cópia da pólice? E em 5 minutos ele te manda. Sim. Eu mudei de carro, eu preciso trocar. Né? Eu vou fazer uma viagem, eu preciso trocar. É um cara que administra bem tua pólice. Sim. E me conta uma coisa, você estava mencionando ali sobre a questão de a seguradora poder negar a indenização. Quais seriam as hipóteses para que isso aconteça? Perfeito. Se você me permite só fazer uma colocação, Sim. né? Todo seguro é uma promessa condicionada. Então, o que Entendi. significa isso? O seguro é uma promessa. Então, ele diz assim, ó, Gisele, se acontecer isso, então aquilo. Sim. Né? Então, se acontecer isso, eu te prometo tal coisa. Só que ela tem uma condição. Então, tem um desde que. Então é assim, ó, Gisele, se acontecer isso, eu faço isso desde que você tenha feito isso. Sim. Então, por exemplo, uma seguradora pode negar uma indenização, pode negar uma indenização, a gente está falando aqui de automóvel que é o mais fácil, de perda total de um carro? Pode. Em que circunstâncias? A pessoa estava dirigindo alcoolizada ou sob efeito de drogas. Existe uma previsão lá no contrato dizendo, né, que não. Eu tive um caso na minha carreira que foi um dos primeiros sinistros por morte. Era uma empresa que tinha o seguro de vida em grupo e a gente recebeu, infelizmente, a notícia de que um funcionário tinha sido atropelado. Nossa. Aí fomos entender o que foi. Esse cara, ele saiu na hora do almoço, né, com a moto emprestada do amigo, e ele falou assim, não, eu vou bem rapidinho lá e volto. Né? E ele saiu e numa curva, ele não se percebeu, ele estava vindo um caminhão e ele entrou no meio do radiador. Nossa. Morreu. Abrimos o processo sinistro, como eu te disse, foi um dos primeiros da minha Sim. carreira, né? Abriu-se o processo sinistro Sim. e a seguradora negou. Sim. Aquilo me arrepiou. Imagine, era um dos meus primeiros clientes e negou a indenização, né? Sim. A gente foi ver e a seguradora, ela tem que apresentar uma carta do motivo da não indenização. Ela tem que justificar e essa justificativa tem que estar baseada no contrato. Sim. Né? O que acontece? Ele falou assim, a seguradora não se responsabiliza por pagar atos contrários à lei. Aí a gente parou para pensar, o que foi isso? Ele não era habilitado. Nossa. Ele não tinha habilitação para dirigir moto. Então a seguradora, desculpa dizer, estava certa. Sim. No contrato de seguro diz, aliás, no direito brasileiro diz, Sim. só pode dirigir quem está devidamente habilitado. Sim. Se ele não estava habilitado e faleceu, ele A negativa era devida. É devida. Então, aonde que uma pessoa deve cuidar quando vai fazer um seguro? Faça o seguro, escute seu corretor, peça uma cópia da pólice e vai lá no capítulo de riscos excluídos. Sim. E leia os itens. En passant, assim, dá uma Sim. lida, uma corrida Mas de tenha olhos. noção. Porque às vezes tem lá a linha D, que ele fala lá, XYZ, fala, puxa, mas isso aqui é uma realidade para mim. Então você fica sabendo que aquele item é excluído. E aí você pode voltar ao teu corretor e falar, eu estava lendo lá e aquele item diz excluído, tem outra que não exclui? Ou aquilo tipo é padrão? Se for padrão, aí você já sabe, toma outras medidas. Né? Sim. Então, gente, vocês ficarem bem atentos a fazer a leitura realmente do contrato, né?
Geralmente as pessoas acabam não lendo, é um contrato extenso, um contrato de adesão, né? Mas ficar atento aí, principalmente à exclusão dos riscos, para depois não achar que teve a sua indenização negada e não adianta espernear num caso desse, né, Veja, Adriano? não, é claro, existem casos e casos, Sim. né? Mas eu vou dizer para você, eu acho que boa parte dos processos sinistros, às vezes, que são negados, Sim. eles não são porque o diretor acordou De mau humor. de mau humor e resolveu negar. Sim. Não, tem que existir uma fundamentação. Sim, até porque o contrato é claro, inclusive para a própria seguradora, é óbvio, Sim. né, que não vai agir ali contra a própria escrita da cláusula. Então, Exato. geralmente, quando acontece uma situação como essa, o Adriano estava nos narrando, algo ali que é subjetivo, que tem que ir um pouquinho mais a fundo na questão de prova para saber o que aconteceu naquele evento, né? E você sabe, só para fechar Sim. esse ponto, né? Uma coisa importante. E aí volto de novo à função do teu corretor de seguros, Sim. né? Este é aquele cara que você não deve enxergar como um vendedor do seguro. Você tem que enxergar como teu aliado. Uhum. Então é aquele cara que você tem que ter uma franqueza, né? Um canal, uma porta aberta de comunicação e falar assim, fale para mim francamente, esse seguro tem alguma pegadinha, tem algum ponto que eu tenho que Sim. tomar atenção? Me ajude a entender melhor, eu quero discutir de volta. Ou quando o risco é muito complicado, falo assim, vamos fazer uma reunião, vamos entender melhor, vamos debater melhor. As pessoas, às vezes, numa questão de querer se livrar da contratação do seguro, falam assim, me dá o mais barato aí, eu vou fazer e fecha. Sim. Não é assim que Não faz. Um exemplo claro disso, e infelizmente é verdade, quando você tem os condomínios quando contratam seguro. O administrador do condomínio, o síndico, às vezes ele não conhece muito bem de seguros e a pessoa fala assim, eu quero renovar igual o do ano passado, só veja um preço mais em conta e vamos fechar. Desculpa, não é assim que funciona. Essa é a pior forma de você fazer. Pode ter havido mudanças ali no decorrer desse ano. Exato. Seguro é sempre reflexo, por exemplo, seguro de danos, que é o caso do seguro de um condomínio, Sim. ele é reflexo do valor segurado. E você há de convir comigo que nós temos inflação de um ano para o outro. Sim. Então, o material de construção no ano 1, ele tem outro valor no ano 2. Sim. Se um seguro tem a função de repor o bem, se de um ano para o outro mudou o preço do material, se tiver sinistro no outro ano, o valor segurado do ano passado já não cobre. Então, entende? Então, eu acho que as pessoas não podem querer se livrar do seguro. Sim. Veja, se você está construindo ativos, se você tem responsabilidades, se você está evoluindo nesse sentido, você vai ter que dedicar um pouco de tempo e chamar bons corretores para te auxiliar, né, nisso. E, por último, né, pode ser que o teu corretor que te atende há anos, às vezes no automóvel, ele é muito bom no automóvel, mas ele não é bom no condomínio. Sim. Então, vamos colocar os especialistas em cada lugar. Veja, importante tudo isso. Veja, você não é bom no condomínio, não tem demérito nenhum. Sim. Nós vamos continuar fazendo o seguro de automóvel, mas eu vou fazer o seguro de condomínio com um especialista. Você não é especialista em seguro de vida, então não tem problema nenhum. Você entende? Certíssimo. Não é aquele negocinho, você não é bom em tudo, então corta, eu vou pegar. Não. Né? Até porque a gente viu aqui, existe, eu acredito que quase uns 50 tipos de... 160 tipos. 160, errei feio. Tipos de seguros. Gente do céu, é muita coisa. E nossos ouvintes, a grande maioria deles, né, Adriano, são empreendedores. Certo. E eu quero que você nos conte o que é o seguro empresarial. Boa, perfeito. Quando a gente fala em seguro empresarial, automaticamente as pessoas lembram da empresa. Sim. E da empresa do ponto de vista do prédio, né? A gente, quando fala em empresarial, a gente tem várias dimensões. Então, vamos começar delineando alguns, né? Então, você tem os riscos patrimoniais da empresa. O que são isso? É a frota de veículos da empresa, é o conjunto de celulares, tablets, notebooks, equipamentos, são as máquinas da empresa, certo? Às vezes você pega uma pequena indústria ou um pequeno comércio, tem as máquinas, né? Uma cafeteria, tem a máquina de café. Sim. Você tem a mobília da empresa. Sim. Se você tem uma empresa comercial ou industrial, você tem o estoque. Então, tudo que é patrimônio, bens, existe um seguro de bens, para repor isso em caso de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, roubo Sim. qualificado e tudo mais. Depois, a empresa tem outra dimensão, de pessoas. Uma empresa trabalham pessoas, mesmo que trabalhe um ou dois, são pessoas. Sim.
Então, você tem os riscos que a gente já falou aqui. Saúde, acidentes, invalidez, né, e tal. Então, você tem seguro de pessoas. Você tem os seguros de responsabilidade da empresa. Sim. Né? Tudo que a empresa faz, ela gera algum tipo de impacto. Essa responsabilidade, ela pode ser, por exemplo, numa loja de shopping, que entra muita gente. Imagine que uma pessoa entra e escorrega na loja e se machuca. Sim. A responsabilidade da loja é de uso e conservação. Então, se uma pessoa entrou na loja e se machucou, a responsabilidade de levar no hospital, dar o tratamento, ver se ela ficou boa, é da loja. Sim. Eu me lembro, eu outro dia vi um vídeo bem bobinho, desses que às vezes o pessoal coloca como comédia, né? Como meme. Mas eu vi uma moça que tropeçou num degrauzinho numa loja de conveniência de posto. Sim. E só porque ela tropeçou, ela deu de boca no balcão. Nossa. Pareceu engraçado, mas na verdade é uma tragédia, porque aquele degrauzinho que não foi sinalizado, que não foi feita uma rampa, que não foi nivelado, ela pode ocasionar um dano corporal, estético, dano moral, um monte de coisa. Sim. Que vai ser cobrado de quem? Da loja. Sim. Existe um seguro de responsabilidade? Existe. Você tem as responsabilidades, né, técnicas. Então, você tem o escritório de advocacia, contabilidade, engenharia. Sim. Né? Tem a responsabilidade técnica quando falha. E aí a gente tem outros, mas um último que é bem importante, quando a gente fala em ambiente empresarial, são os seguros garantia, que são os seguros de contratos. São aqueles seguros que você oferece para o teu contratante ou você exige dos teus fornecedores para que, se houver uma quebra contratual, tenha uma indenização. Então, essas aqui são algumas dimensões de risco que uma empresa está sujeita, que é importante avaliar. Toda empresa tem que fazer todo tipo de seguro? Não. É o que a gente começou a falar. Converse com o seu corretor, consultor, para que ele possa, esse risco aqui é mais proeminente na tua atividade. Esse aqui não tanto, e assim vai. Né? E para terminar, acredite que está acabando. Puxa vida. Eu tenho que te fazer uma pergunta que no decorrer do dia de hoje me fizeram. E eu falei, gente, calma, eu vou entrevistar o Adriano e eu vou perguntar para ele. Adriano, no caso da pessoa, então, que está pagando o financiamento de um veículo e esse veículo vem a ser objeto de um roubo, de um furto, o que ela faz? Ela continua pagando as parcelas do financiamento, ela para, o seguro vai cobrir a quitação desse veículo. Como é que fica essa situação? Me perguntaram muito isso durante o dia. Muito boa pergunta, eu acho que é costumeira, né? Sim. Eu, inclusive, tinha um amigo, né, que nos idos lá de 2007, lembra que naquele tempo bastava você ter coragem de comprar um carro, porque você não precisava dar entrada, lembra? Que você chegava na concessionária, dividia em 60 meses e tal, e ele comprou um carrão. E a gente falava para ele assim, olha, amigo, eu falava para ele, né, falei assim, amigo, se você não quiser fazer o seguro comigo, eu até entendo que às vezes é constrangedor, muito embora sou teu amigo, né, mas se você não quer, faça o seguro, né? Aí ele falou assim, não, Adriano, eu não vou fazer seguro só porque eu sou bom motorista. Sim. Né? Então eu não preciso, porque sou bom motorista, nunca bati e tal. Sim. E de fato, nunca bateu, roubaram o carro dele. E aí, detalhe, ele passou os 60 meses pagando o boleto e andando de ônibus. A resposta para a pergunta é o seguinte, quando um banco financia um carro para você, ele está, na verdade, concedendo um empréstimo. Se você sai da concessionária com o carro e não faz o seguro dele, na verdade você está assumindo o risco. O risco o quê? Do pagamento do saldo devedor. Porque você assina um contrato de que o CPF tal deve ao CNPJ tal, tantas parcelas. Se o carro some ou não some, se perde, o banco, o credor, ele vai falar, desculpa amigo, só lamento, mas eu não te vendi o carro, eu te vendi o financiamento. Sim. Bom, e uma pessoa tendo seguro e tendo roubado o carro ao seu corretor, é importante quando você está comprando, né, avisá-lo que tem uma alienação daquele bem, porque ele coloca na apólice, né, essa informação. E quando o fato do sinistro é consumado, o que a seguradora faz? Ela apura o saldo devedor do banco, paga o saldo devedor ao banco e o que ele sobra, ele indeniza ao contratante do seguro. Então, com isso, é aquele negócio. Já que se perdeu o carro, vamos liquidar a dívida. Já que o negócio é começar do zero, começamos do zero. Né? Então, uma pessoa teve o carro roubado, tá financiado e está segurado,
abre o processo de sinistro, vai correr isso, a seguradora vai indenizar o saldo e indenizar o que sobrar, né, ao proprietário e bora comprar outro. Respondida a questão de vocês? Tá aí. Gente, teriam mais umas 20. Ah, Então já sabe, né, que vão ter que marcar um novo podcast Perfeito. com o Adriano, porque realmente é um assunto corriqueiro. As pessoas têm curiosidade, faz parte do nosso dia a dia, né? E ninguém melhor do que o Adriano para estar aqui nos explicando. Eu só tenho que Obrigado. agradecer, meu eu que querido. agradeço, muito É uma obrigado. delícia sempre estar com você. Eu aprendo muito nas nossas conversas. E eu acredito que você que está nos assistindo no dia de hoje também aprendeu muito com o Adriano. Então já sabe, procure sempre o seu corretor da sua confiança, não fique com dúvidas. O corretor, ele na verdade acaba se tornando um amigo. Você tem que confiar nessa Exato. pessoa. Exatamente. Tira dúvidas ali da leitura do contrato, né, muitas vezes uma palavra que você não entenda e que faz toda a diferença. Né? Hoje a gente viu aqui a diferença de prêmio e indenização, que você tem que sempre querer receber a sua indenização, porque ela é sempre maior que o prêmio. Gisele, eu sei que a gente está com o tempo Sim. fechando, mas uma coisa importante falar para as pessoas, e principalmente falando do empreendedor. Sim, Eu acho que tem alguns profissionais que todo empreendedor tem que cativar e ter ao seu lado. sim, É um bom advogado, sim. é um bom contador, um bom corretor de seguros. Verdade. Eu acho que esses três são muito importantes porque para que as coisas possam ter sustentabilidade. Então Né? vocês entenderam aqui, o melhor amigo do homem não é o cachorro. É um advogado, é um corretor e tem E um mais? contador. E um contador. Olha ali, ó, são 3 que você Tem tem que ter muitos na outros, sua vida. tá? Não, Não, por mas favor. o básico ali pra gente sobreviver. Tá certo. Que delícia estar com você. Adriano, eu tenho que me despedir. Quero te agradecer Obrigado. mais uma vez por ter aceito o convite para estar aqui no Você Pode Tudo, que eu tenho certeza que a gente tem que marcar um segundo. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos viram aqui. De verdade, é uma satisfação imensa estar aqui. Que delícia. Gente, eu tenho que, para terminar o programa, agradecer os nossos patrocinadores que sempre estão aqui com a gente. A Requinte Noivas e Festas, que vocês sabem. Quer se vestir com Requinte? Então, é lá na Requinte Noivas e Festas. Sempre está ali com promoções também. A Beck Acessórios, nesse mês de março, promoção aí de 10%, né? Na aquisição de qualquer peça da Beck Acessórios, da nossa querida Eliane Beck. E agora, para você se inteirar da nova NR01, ninguém melhor para te explicar que é a Célia Córdova, lá da Max Saúde, Gestão em Saúde Ocupacional. Sim, agora a saúde mental é lei dentro das empresas, sim, tá? E o nossa querida Valente Rocha aqui do Adriano Valente. Então, tudo sobre seguradora e corretora. Você encontra todas as respostas para suas indagações ali de seguro com o Adriano. E eu fico por aqui com mais um episódio do Você Pode Tudo. Venha ser meu entrevistado ou patrocinador do meu programa. Será uma honra contar a sua história. Que legal. Muito bom.